és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Tua presença, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, yeah. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, a igreja, não há nada. Tua presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, então adore Ele. Oh, vem, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória.
amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Você pode assentar. Por favor, abra a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Farei a leitura dos versículos de 11 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Diz o texto bíblico: esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Meus amados irmãos, a fidelidade deve ser considerada como um dos atributos de Deus, porque faz parte do próprio Deus. É o Senhor quem nos ensina a fidelidade, e como discípulos de Jesus Cristo, Ele nos mostra que a fidelidade deve estar presente em tudo em nossa vida. Outra coisa que precisamos observar é que a fidelidade não é um atributo exclusivo de Deus, mas de maneira muito limitada e num sentido relativo. Também encontramos fidelidade no ser humano. Essa fidelidade, ela é ensinada pelo próprio Deus. Em nosso texto básico, o apóstolo Paulo deixa muito claro que nem mesmo a nossa dúvida e incredulidade podem mudar quem Deus é. O texto diz: Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Não cremos em nossa fé ou em nossos sentimentos, porque eles mudam e são falhos. O missionário J. Hudson Taylor costumava dizer: não conquistamos a vitória tentando parecer fiéis, mas sim olhando para aquele que é fiel. Amém? Em vários textos bíblicos, Deus nos mostra que valoriza quem é fiel. Deus elogia Moisés para os rebeldes Arão e Miriam, destacando a sua fidelidade. O Senhor afirma que irá promover ao muito quem foi fiel no pouco. Deus declara que os seus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Elogio, promoção, busca, recepção e recompensa para quem é fiel nos mostram o quanto Deus valoriza essa virtude. Então, sabendo da importância dessa qualidade, como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos entender o que ela significa. No grego, a palavra tem o seguinte significado: que manteve a fé com a qual se comprometeu, digno de confiança, aquilo em que se pode confiar, verdadeiro. No hebraico é definida como estável,
firme, certificado, duradouro, confiar, crer, ter certeza, confirmado, digno de confiança e verificado. Então, diante disso, nós podemos dizer que a pessoa fiel é firme, constante e estável naquilo a que se compromete. Um cristão continua firme com os princípios da palavra de Deus, custe o que custar. Por isso, é uma pessoa digna de confiança. Eu costumo dizer que nós podemos discordar das ideias, mas não discordar das pessoas. Então precisamos fazer essa diferença. Além disso, nessas definições, nós encontramos 3 palavras importantes para entendermos o caráter de quem é fiel: verificado, certificado e confirmado. Esses termos nos indicam que uma pessoa fiel, ela precisa ser verificada, certificada ou testada e confirmada em sua postura antes de ser chamada de fiel. Posso ouvir um amém só? Amém. Então a pessoa precisa ser verificada, certificada e confirmada em sua postura antes de ser chamada de fiel. Então aquele que está em Cristo Jesus tem que ter a fidelidade como parte de seu caráter. Amém? Não será possível ser fiel aos pais, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus pastores, à sua igreja, se você não for fiel a Deus. A fidelidade não pode ser exercida de maneira parcial. Deus é fiel independentemente das circunstâncias. Vejamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, a nossa salvação depende da fidelidade de Deus, e Deus é fiel eternamente. Amém? Deus é eternamente fiel. Então o fiel passa pelo teste de sua fidelidade no pouco, para então ser conduzido ao muito. O pouco fala de escassez, de não ter o suficiente. Então nós somos testados em nossa fidelidade a Deus quando estamos diante da falta. Quando falta compreensão da esposa, do marido, ou dos filhos, ou dos pais. Será então verificada a fidelidade quando a esposa não é compreensiva? Será então verificada a fidelidade do marido em amá-la. No momento que houver pouco dinheiro, a nossa fidelidade será comprovada nos dízimos e nas ofertas. Amém? Deixa eu fazer um parênteses aqui. A minha responsabilidade como servo do Senhor é trazer o dízimo que pertence a Ele e entregar na casa do tesouro. A casa do tesouro é a igreja a qual nós pertencemos. A partir daquele momento que eu venho aqui nas salvas, eu coloco meu envelope, a responsabilidade não é mais minha, é daqueles que administram.
Amém? E o que é que o Senhor faz? Ele diz que faz o quê? Ele repreende o devorador na vida daquele que é fiel dizimista. Se a pessoa diz assim: eu não posso ser dizimista porque eu ganho muito pouco, eu lamento dizer, mas você vai continuar ganhando muito pouco. Porque o Senhor diz: fazei prova de mim. Não é fácil para ninguém, mas quando nós provamos, quando nós somos fiéis, quem repreende, só quem pode repreender o devorador nessa área financeira é o Senhor. E Ele diz claramente que Ele vai repreender na vida daquele que for um fiel dizimista. A sua oferta você pode entregar onde você quiser, mas o dízimo é na casa de tesouro, amém? A casa onde você está. Então, por exemplo, quando há poucas pessoas, voltando ao nosso assunto, quando há poucas pessoas chegando no horário, o nosso compromisso é o quê? Com a pontualidade. Então, o nosso compromisso é testado com a pontualidade. Qual é a característica desse ministério? Nós começamos na hora. Não importa o número de pessoas. Nós começamos exatamente na hora. E tem hora para terminar? Tem. Para mim é muito fácil, meu carro está aí, para você é muito fácil. Mas existem irmãos que ainda não têm o seu carro, vão lá para o ponto do ônibus. E a gente tem que pensar neles. Então tem hora de começar, tem hora para terminar. Aleluia. Então, irmãos, Deus quer nos promover. Mas sem a fidelidade, podemos nos corromper. Se Deus simplesmente nos promove, sem levar em conta a nossa fidelidade, nós perderíamos nessa nova etapa. Por exemplo, um aluno que não aprendeu e ainda assim passou para um outro nível, não é? Acabará perdido diante de novos conhecimentos, porque ele não tem a base. Agora, a base da nossa segurança é qual? É a fidelidade de Deus. No Salmo 119, versículo 90, parte A, o salmista afirma: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Você pode dar glória a Deus? Não use a sua provação como desculpa para não ser fiel. Em nome de Jesus. Não use a sua provação como desculpa para não ser fiel. A nossa reação de fidelidade diante da provação produzirá duas coisas: perseverança e integridade. A tribulação não destruirá a sua vida. Por isso, mantenha-se fiel a Deus no meio da tribulação. Ela vai passar. Deus está desenvolvendo em você a perseverança que te conduzirá a um caráter íntegro. Então, a fidelidade é um firme, constante e estável compromisso com os princípios da palavra de Deus, mesmo diante das adversidades à nossa volta. Amém? Os problemas externos e internos não poderão interferir. Maturidade é quando reagimos de forma fiel à palavra de Deus, independente da opinião das pessoas ou das circunstâncias adversas. Estão falando, mas não é verdade o que estão falando? Faça uma coisa: não se defenda, deixe que o Senhor defenda você. Se você vai se defender, então o Senhor não vai lhe defender. Fique quieto, deixe o Senhor defender você. Ele vai à nossa frente, Ele está na nossa retaguarda, está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo. Aleluia. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13, texto muito conhecido,
Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então qual é a ordem do Senhor? Ser perseverante. O que é que a Bíblia nos diz? Que o mundo jaz no maligno e tem como objetivo maior nos fazer desistir. Você não vai desistir. Diga: eu não vou desistir. Sabe, irmãos, nós não podemos nos esquecer de que a presença do Espírito Santo em nosso ser nos faz perseverar. E para isso, Ele nos faz lembrar da palavra de Deus e de suas promessas. Você tem promessas de Deus. Diga: eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Igreja, mais uma vez, não esqueça, a base da nossa segurança é a fidelidade de Deus. Como não poderia deixar de ser, vem as minhas perguntas, e você responde aí na sua mente, no seu coração. Estou sendo fiel? Estou sendo fiel no namoro? Estou sendo fiel no noivado? Estou sendo fiel no casamento? Estou sendo fiel com os meus irmãos? Estou sendo fiel com os meus pastores? Oh, deixa eu dizer uma coisa para você. Em termos de tratamento espiritual, não tente ajudar. Você não é pastor, você é ovelha. Deus não chamou você para pastorear, você é ovelha. E o que é que você vai fazer? Orar. A responsabilidade de agir e de fazer é dos pastores. Não se atreva a se meter no tratamento que Deus está fazendo na vida de pessoas na igreja. Deus nos chamou para o ministério, Deus tem nos capacitado e Deus tem nos dado a visão. E que você pensa que nós não estamos vendo, você está muito enganado. Mas tem a hora de agir, tem a forma de agir, e tem que ser no agir do Senhor. Sabe por quê? Porque são vidas. Isso aqui não é uma empresa, é uma igreja. Nós somos o exército do Senhor. Nós não somos um exército impiedoso que marcha para a vitória, deixando seus feridos à margem da estrada. Lembre do que você foi e pense no que você é hoje. Então não julgue. Não vou admitir que ninguém, seja quem for, se meta no tratamento de pessoas, membros desta igreja, nas quais eu, pastor Murilo, estamos tratando. Seja quem for, pode tomar para você. Seja quem for, não vou admitir, não vou aceitar, em hipótese alguma, em forma alguma. Fecho parênteses. Se estamos em Cristo, nós ouvimos a sua voz e somos fiéis a Ele. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Vou repetir o Salmo 119, versículo 90, parte A. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Então, irmãos, a presença, o amor, a graça e a misericórdia de Deus em Cristo são garantias de sua ação na vida de todos os que são fiéis. Amém? Preciso fechar. A prática do pecado, o que é a prática do pecado? É o resultado do abandono dos ensinamentos divinos.
A prática do pecado é o resultado do abandono dos ensinamentos divinos. Foi isso que gerou para o povo de Israel o cativeiro. Nós precisamos sempre conferir se, junto com a fidelidade, veja isso agora, estamos sendo intensos com Deus. Porque Deus não quer apenas que você faça o correto, mas que faça o correto da forma correta. Ele ama, diz o texto, a quem dá com alegria, a quem serve com fervor, a quem ama ardentemente, a quem busca de todo o coração. Se você vem e você simplesmente abre a boca e canta, você não está louvando nem adorando. Se você está aqui, mas a mente está lá em Miami, não está adiantando nada. Então, é isso que significa ser intenso com Deus. Eu venho, eu recebo a palavra, eu louvo e eu adoro de todo o meu coração. Então, igreja amada do Senhor, em algumas situações, a solução não é fazer coisas novas, e sim coisas antigas de uma maneira nova. Então, nós não podemos nos descuidar quanto à forma certa de fazer o que é correto. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, não aceitem as acusações do maligno. Não aceitem as dúvidas que ele lança em sua mente. Vamos reagir, e vamos reagir com a palavra. E jamais nos esqueçamos que Deus é fiel sempre. Fidelidade, não esqueça, é um dos atributos de Deus. E Ele nos ensina para que sejamos fiéis sempre. Amém? Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor continuará abençoando a sua vida, abençoando a nossa vida. Feche seus olhos, sentado como você está, e vamos orar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que aqui está. São vidas preciosas que nós aprendemos a amar, e nós temos que cuidar, porque são tuas ovelhas. Iremos prestar contas diante do Senhor por cada uma delas. Ó Pai, em nome de Jesus, que façamos o certo da maneira certa, que haja um mover do Teu Santo Espírito, que haja mudança de vida, que haja transformação, que haja restauração, e que verdadeiramente cada um de nós estejamos vivendo em submissão ao Teu Santo Espírito, pois é no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. Você continua amando seu pastor? Amém. Mesmo com tudo isso que às vezes eu digo,